Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Gabriel Peck arruma confusão nos Estados Unidos logo na estreia e Quintinha chega ao Vasco. Na estreia dos gramados nos Estados Unidos, o jogador se envolveu em polêmica e situação chegou de imediato ao Rio de Janeiro. Vasco ocupa a quarta colocação do Campeonato Carioca com 19 pontos. A equipe carioca tem 5 vitórias, em 10 partidas disputadas na competição. Sob o comando de Ramon Dias, a equipe está trabalhando em busca da evolução. Para que a equipe consiga elevar o nível dentro de campo e tenha condições de brigar por títulos na temporada, a diretoria vem trabalhando para qualificar o elenco. Para isso já definiu alguns alvos no mercado. Diante das necessidades do elenco para o decorrer do ano, a torcida vem buscando dar uma ajudar à diretoria e já definiu as posições mais carentes no elenco. Para isso, inclusive, cobraram Alexandre Matos, diretor executivo do Cruz Maltino. Isso porque os reforços que chegaram à equipe vêm conseguindo fazer a diferença em campo. Como é o caso de Payet, que lembrou Ronaldinho e levou os torcedores à loucura diante do desempenho em campo. Uma das descobertas, inclusive, que empolgou e deixou a torcida frustrada ao mesmo tempo, foi que a diretoria deixou de contratar um jogador promissor para a temporada. Isso porque um companheiro de Messi no Inter Miami foi oferecido à equipe. Entretanto, nem só as chegadas de reforços é um dos assuntos debatidos pela torcida do Gigante da Colina, já que mesmo com o aporte da 777, a equipe negociou a saída de jogadores importantes à equipe. A expectativa era que a gestão priorizasse a manutenção de um elenco forte, mas ainda assim, acabou negociando a saída de jogadores promissores, como aconteceu com Gabriel Peck, que foi determinante no elenco na última temporada. Isso porque o jogador se envolveu em polêmica durante a sua estreia nos Estados Unidos. Peck protagonizou uma confusão com o Sérgio Busquets, que teve passagem no Barcelona, que chegou de imediato ao Rio de Janeiro. Durante uma disputa de bola, Peck acabou sendo empurrado pelo ex-Barcelona e a situação precisou ser apaziguada pelo árbitro da partida. O ex-Vasco foi empurrado pelo adversário quando tentava atrapalhar o lateral. Através das redes sociais, parte da torcida acompanhou a estreia do jogador na nova equipe, um em tons de nostalgia, enquanto outros de livramento. Apesar de ter ajudado a equipe na última temporada, o jogador não era unanimidade na equipe. Agora a gestão volta as atenções ao mercado e aos bastidores da equipe. Isso porque, buscando não repetir o que ocorreu na última temporada, a diretoria vem intensificando os trabalhos. Em busca de reforços e possibilidade para aumentar o nível da equipe dentro de campo e atender alguns pedidos do técnico Ramon Dias, a gestão vai colocar em prática algumas estratégias feitas nos bastidores. Emiliano Dias elogia jogador no Vasco. Ele tem muita qualidade e intensidade. Auxiliar de Ramon Dias destrinchou as características de contratação do Vasco e acredita que vai agregar muita qualidade ao time. O Vasco reforçou a sua equipe para esta temporada e 2 contratações muito importantes foram o volante Pablo Galdames, que estava no futebol italiano, e o jovem Juan Sforza, ex-Newell's Old Boys da Argentina. O chileno Pablo Galdames já soma 4 jogos no Campeonato Carioca e está mais adaptado ao time de Ramon Dias. Além disso, o jogador virou titular no meio-campo ao lado de Zé Gabriel e Dimitri Payet, que teve atuação elogiada no sábado 24. Na vitória do Cruz Maltino contra o Volta Redonda, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, foi a vez de Juan Sforza realizar sua estreia na equipe. O jovem de 21 anos se apresentou ao clube apenas em fevereiro, já que estava servindo a seleção da Argentina no pré-olímpico. O volante argentino pode fazer várias funções no campo e entrou no segundo tempo na vaga do atacante David. O atleta deixou ótima impressão, bem diferente da situação do ponta Adson. Em entrevista coletiva, o auxiliar Emiliano Dias destacou que conhece muito bem o futebol de Juan Sforza e falou das características do volante. Ele acredita que o argentino acrescenta muito qualidade e intensidade ao time vascaíno. Nós conhecemos muito Juan porque é do nosso futebol, o argentino. É um garoto, mas não é tão garoto porque tem muitos jogos, tem muita experiência. Tem experiência do pré-olímpico também. É um cara que vai nos ajudar muito, com muita qualidade e muita intensidade, disse Emiliano na coletiva de sábado 24. Ele tem muita recuperação de bola, pode jogar tanto de primeiro volante quanto de interno. Nos dá variações, vai ser uma peça muito importante daqui para frente, completou o auxiliar do Gigante da Colina em resposta aos jornalistas. O Gigante da Colina perdeu por lesão o volante Jair e o meia Paulinho.
Os dois jogadores vão ficar bastante tempo fora dos gramados e a comissão técnica confia que Galdames e Sforza vão dar conta do recado. Na coletiva, Emiliano salientou que é papel do treinador buscar soluções dentro do elenco. O clube carioca já contratou 8 jogadores nesta janela de transferência e não descarta novas chegadas. O Vasco quer reforçar o elenco, mas a 777 Partners prega cautela e descartou o nome de Jean Mota, ex-Santos. O jogador de 30 anos pode jogar em várias funções e tem contrato até o fim do ano com o Inter Miami, dos Estados Unidos. A primeira janela de transferência do futebol brasileiro fica aberta até o dia 7 de março. A segunda data para contratações é apenas entre julho e setembro. A SAF do clube carioca mira uma campanha melhor nesta temporada. Pelo menos o começo do campeonato carioca é animador. O time de Ramon Dias fez jogo duro com o Flamengo e empatou por 0-0. Já contra Fluminense e Botafogo, a equipe vascaína fez bons jogos e somou 4 pontos. Ainda tem mais um jogo na fase de classificação no estadual, e o Gigante da Colina depende apenas de si para chegar à semifinal. Antes, a equipe foca no confronto com Marcílio Dias, pela primeira fase da Copa do Brasil. Análise: Payet se torna desfalque de última hora e comissão busca as melhores opções. O Vasco da Gama se prepara para enfrentar o seu primeiro desafio pela Copa do Brasil. Payet se torna desfalque de última hora. O Vasco da Gama entrou em campo no último sábado no estádio Kleber Andrade, onde enfrentou Volta Redonda em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O francês Dimitri Payet novamente foi crucial para a vitória. Os 2 lances de gols do Cruz Maltino foram originados em cruzamentos do camisa 10 que vem encantando uma imensa torcida bem feliz. No entanto, após a partida o clube recebeu uma notícia negativa sobre o astro. Payet está com um quadro gripal, e sequer viajou junto com a comissão técnica que viajou para Itajaí SC, onde o clube estreia pela Copa do Brasil diante do Marcílio Dias, pela primeira fase da competição. Sendo assim, Ramon Dias terá que mexer no esquema que é visto como ideal para o elenco que ele tem em mãos. Vale ressaltar que a estrela francesa tem sido o principal jogador dessa nova fase do gigante. A comissão técnica disponibiliza de algumas opções para substituir o craque ex-olympique de Marseille, porém nenhuma altura do que ele vem fazendo em campo. No banco de reservas o clube conta com Adson, Sforza, Praxedes e Matheus Carvalho. A opção mais ofensiva dentre todas essas possíveis é escalar Adson para a vaga deixada pelo francês. O jogador já mostrou ter certa criatividade no terço final do campo, e pode contribuir caso seja escalado entre os titulares, levando em conta que até mesmo Payet cai pelas pontas em alguns momentos. Outra opção é utilizar Juan Sforza compondo a linha de volantes junto de Zé Gabriel. Nessa formação o paraguaio Galdames poderia ter mais liberdade para chegar nas jogadas ofensivas, deixando um pouco de lado o setor defensivo, o que até hoje foi o ponto mais fraco do atleta. Praxedes e Matheus Cocão também surgem como opções, ambos jogando em faixas mais defensivas do campo do que o camisa 10 do Gigante da Colina. Enquanto um perde espaço, outro tem sido constantemente utilizado, geralmente entrando no segundo tempo no lugar de Payet. Uma das prioridades de Alexandre Matos no mercado de transferências é encontrar um substituto à altura para Dimitri Payet, levando em conta que dificilmente o francês estará disponível para todas as partidas do extenso calendário. Dessa forma, o clube se volta ao mercado de transferências em busca de peças que possam fazer a sua função. A missão não será fácil, e o dirigente terá o tempo como inimigo nessa busca, levando em conta que a janela se aproxima de fechar. Vasco tem interesse na contratação de Breno Lopes, mas 777 faz jogo duro. O Vasco da Gama definiu como prioridade no mercado a contratação de um atacante. Clube sonda Breno Lopes, mas esbarra na 777. O Vasco da Gama evidentemente precisa de mais reforços para a sequência da temporada regular, além de demonstrar algumas fragilidades dentro de campo. O clube não tem peças de reposição à altura para os titulares no ataque e meio-campo. E com o intuito de reforçar o setor ofensivo, Alexandre Matos fez uma proposta ao Vitória de Guimarães pela transferência do centroavante André Silva. Porém o Cruz Maltino esbarrou com uma forte concorrência na negociação. Acontece que o São Paulo já tinha negociações avançadas com o staff do atleta, e o mesmo sempre deu preferência ao tricolor paulista por conta da disputa da Copa Libertadores da América, trazendo mais competitividade. Com isso, o diretor executivo de futebol do Gigante da Colina voltou a sondar a situação de Breno Lopes. O jogador que está no Palmeiras já havia sido alvo do clube carioca anteriormente,
porém o mesmo deu preferência por permanecer no Verdão. Por mais que Alexandre Matos e a comissão técnica do clube queiram a contratação do atacante, os executivos das 777 Partners fazem jogo duro e não aprovam a chegada do atleta de 28 anos de idade. Por outro lado, André havia sido aprovado. Com isso, o dirigente está pressionado a trabalhar e levar novos nomes à mesa para serem analisados pela acionista americana. Toda pressa é necessária, pois a janela de transferência se aproxima a cada dia que passa de um fechamento. Além de Breno Lopes e André Silva, outro nome que já foi levado para análise é o do jovem atacante do Liverpool Uru, Luciano Rodrigues. Porém, os valores esperados pelo clube uruguaio afastam o gigante de um acerto. A necessidade de peças para reposição no ataque são extremamente necessárias, levando em consideração que Vegetti não tem um substituto à altura, além das atuações abaixo da média do recém-contratado David. Com a má fase do camisa 7 de São Januário, o treinador Ramon Dias começa a esboçar o time titular com novos nomes no ataque. A bola da vez é Rossi, o jogador treinou entre os titulares e pode ser novidade na próxima partida. Além do Búfalo, Adson e Rojas também podem pintar entre os titulares da equipe no jogo de amanhã. Após ser diagnosticado com um quadro gripal, Dimitri Payet ficou de fora da relação, abrindo espaço para novos nomes. O clube ainda carrega consigo o fardo de uma eliminação precoce na última edição da competição. Dessa forma, Ramon Dias e companhia têm a missão de espantar esse fantasma que assusta o torcedor cruzmaltino e vencer a partida. Vasco pode contratar campeão da Libertadores após chapéu por André Silva. Depois do São Paulo atrapalhar a negociação com o atacante que joga em Portugal, outra opção aqueceu no cruzmaltino. Com a janela aberta até dia 7 de março, alguns clubes do futebol brasileiro, especialmente aqueles que ainda não embalaram em 2024, seguem analisando possibilidade de mercado visando agregar qualidade ao elenco. Até mesmo nomes de fora do Brasil estão sendo analisados neste momento, ou seja, os torcedores ainda podem criar esperanças de que novas opções ainda podem chegar e passar a ser opção. Por outro lado, existe uma forte concorrência que vem atrapalhando algumas investidas, ainda mais quando se trata dos que não vivem um momento financeiro tão adequado, necessitando do aval de outros envolvidos. Quem vive uma situação nessa linha é o Vasco da Gama, que já fez várias investidas até aqui, trazendo peças aprovadas pela comissão técnica comandada por Ramon Dias, mas ainda não está 100% satisfeito. A questão é que os cariocas sofreram um golpe importante nesta segunda-feira 26, após estar praticamente fechado com o atacante André Silva. Do Vitória de Guimarães, o clube viu a negociação ir pelo ralo. Isso ocorre pois o São Paulo aumentou a proposta, fazendo com que o atleta preferisse se transferir para o concorrente do cruzmaltino. Importante destacar que fatores como a disputa da Libertadores pesaram na escolha. Dessa forma, sabendo da necessidade, os cariocas voltam ao mercado em busca de novos nomes e, segundo uma apuração do Globo Esporte, um velho conhecido, campeão da Libertadores, voltou a ser pauta internamente. Trata-se de Breno Lopes, do Palmeiras, que nas últimas horas virou assunto internamente. No entanto, a 777 Partners segue se mostrando resistente à indicação do jogador, pedindo mais sugestões para o ataque. Depois de anunciar 8 contratações e gastar quase 100 milhões de reais, um atacante ainda é prioridade nessa primeira janela do ano, pois comissão técnica entende que o ataque está carente de opções e reforços são importantíssimos. Vale lembrar que o gigante já estava com tudo em andamento pela transferência há algumas semanas, mas o reserva palmeirense não quis mudar de ares, da mesma forma que Abel Ferreira deixou claro que gostaria de sua permanência. Importante destacar que Breno estava satisfeito com suas condições no Verdão e não via com bons olhos a possibilidade de começar do zero em um novo clube, mas vem recebendo poucas chances em 2024. E você, torcedor, o que você acha da situação de André Silva? Deixe a sua opinião nos comentários.